e tratar de algo muito importante, muito significativo na sociedade brasileira atual, que é a questão da liberdade de expressão, da própria atuação do judiciário no que tange ao controle da manifestação da classe política, do controle da manifestação via rede social, quais são os limites efetivamente e que nós encontramos dentro do Estado de Direito, dentro do Estado Democrático de Direito para isso, para a opinião, para as manifestações, em especial quando está no cenário o jogo eleitoral, quando está no cenário a escolha pelo eleitor do seu candidato, daquele que será o gestor do Estado brasileiro. Nesse sentido, vamos dar início, ouvindo a opinião do Dr. Luiz Fernando Pereira, que, como bem falou o Dr. Ricardo Gomide, é um dos maiores nomes do Brasil no direito eleitoral, pode aí nos contribuir bastante, tenho certeza. Bom, eu queria usar o meu tempo aqui, provocar um pouco o meu amigo Gustavo Kfouri sobre o tema. Nós vivemos uma grande discussão agora, durante o processo eleitoral, sobre os limites da liberdade de expressão. Esse tema foi capturado pelo debate porque há, de um lado, aqueles que têm uma visão mais ampla da liberdade de expressão, mais próxima da liberdade de expressão tal qual admitida, concebida e tolerada pelos americanos, diferentemente do que tem de liberdade de expressão nas democracias da Europa ocidental, em que há uma vedação ao discurso de ódio. E isso tem, por explicação, o que viveram os europeus com o nazismo, com o fascismo, com o salazarismo, com o franquismo, diferentemente dos americanos, que não têm uma experiência como essa e, portanto, são mais tolerantes em relação à liberdade de expressão. Trazendo essa dicotomia para cá, essa visão mais ampla da liberdade de expressão está hoje vocalizada pelos apoiadores do presidente da República. E teve um caso aqui no Paraná, do deputado Francischini, em que isso foi objeto de muito debate. O deputado Francischini fez uma declaração dura, faltando um pouco para acabar o processo de votação em 2018, contra a urna eletrônica. E fez afirmações que nitidamente não tinham nenhuma relação com a realidade. Era um ataque à urna eletrônica, como se houvesse fraude, a partir de elementos factuais, sem nenhuma dúvida, falsos. E aí tem um debate. Nós devemos proteger a liberdade de expressão do deputado Francischini para atacar as urnas eletrônicas, ainda que a partir de pressupostos falsos, ou nós devemos, em resguardo do Estado Democrático do Direito, coibir esse tipo de manifestação que põe em risco a própria democracia na medida em que desacredita o sistema de votação e totalização de votos. Esse é o debate. Eu, particularmente, fui contra a cassação do Francischini, me pronunciei publicamente, mas isso não significa que eu ache que o discurso do Francischini mereça proteção. Não, eu acho que ele não merece proteção. E era sobre isso que eu queria ouvir o Gustavo Kfouri. Tem um pouco o paradoxo de Popper. Se a gente é muito tolerante com a liberdade de expressão, a intolerância acaba tomando da gente a própria liberdade de expressão. Então, você está com Popper ou com Francischini, Gustavo Kfouri? Eu acho excepcional a oportunidade, professor Adel, porque aqui eu tenho condição de cobrar uma dívida histórica. Eu digo para vocês que não só teoricamente, mas o profissional tem que mostrar se efetivamente atua na prática conforme os preceitos que ele concebe, que ele prega e que ele fundamenta as suas ações. Eu digo aqui por quê? Porque, como falava na minha apresentação, eu desde cedo concebia a atuação cidadã a partir da atuação participativa. E eu entendo que essa é a essência da democracia. Eu faço a referência em Kelsen, muitos colegas aqui escutam Kelsen no contexto da teoria pura do direito e tudo mais, mas quantos de vocês, aí eu faço o convite para uma bela leitura, que é Kelsen na obra denominada A Democracia, porque ali ele fundamenta a essência, aquilo que ele concebe como essência da democracia, que é justamente a participação. E ele vai além, porque a construção da democracia, na concepção de Kelsen, se dá, com base em outros diversos autores, no contexto da
do Estado, da democracia partidária, ou seja, que a democracia não viveria, ou seja, ela não acontece sem os partidos políticos, porque, afinal de contas, por determinação constitucional, são eles que introduzem e fazem a correlação da vontade do cidadão para a conformação dos interesses gerais. Pois bem, trazendo aqui o tema, né, que o meu colega, hoje presidente da Bardep, né, Luiz Fernando Pereira, né, ladeado aqui pelo Gumide, pelo Dr. Ricardo Gumide, e eu faço a referência de muitos anos atrás, nos idos de 2000, 2001, numa experiência que tivemos no movimento estudantil. Eu ali, né, escolhido como candidato a presidente da União Paranaense dos Estudantes, eu tive nos meus colegas, o Fernando Pereira já advogado, né, opositores no contexto do embate histórico que a União Paranaense dos Estudantes tinha, e ali eu fui taxado ou caracterizado como um candidato de direita. Porque, afinal de contas, as correlações que nós mantínhamos, os valores que nós professávamos, se firmava plasmado ali na UP. E a dívida histórica, Pereira, é que justamente ele obteve uma liminar. Eu não me lembro em que contexto, mas eu podia dizer que uma liminar que acabou obstando a efetividade da democracia, professora porque fomos eleitos pelos estudantes naquele contexto. Falando de liberdade de expressão, é justamente isso. Eu queria resgatar que a participação e a manifestação a favor das ideias políticas são direitos fundamentais. Ou seja, a Constituição, e eu me considero um constitucionalista democrata, contempla direitos fundamentais no sentido de construção da vontade da maioria. E se a vontade da maioria eventualmente se prestaria à crítica do sistema, seria ela permitida ou não? Mesmo que a partir de pressupostos falsos? Mas só um instante. Quem define os pressupostos falsos? Essa que é a questão. O TSE então não há verdade nem mentira? O TSE hoje, na resolução que dispõe sobre propaganda eleitoral, que é a 22.610, dispõe no artigo 9º sobre o que considera a justiça eleitoral fatos fake news. Né? De que forma ela considera fake news? Ali se define fatos efetivamente, ou melhor, sabidamente inverídicos, ou fatos, de certa forma, grotescamente descontextualizados, que dessem em causa a conclusão de que aquilo é uma inverdade. O fato é que, retomando esse caso, né, do Fernando Francischini, que foi e hoje se mantém sob discussão no Supremo Tribunal Federal a partir da TPA, que é a tutela antecipada número 39. A partir dali, se discutiu que, efetivamente, deteria ou não, ou seja, se questiona se deteria ou não a liberdade de expressão. O Supremo não se manifestou ainda sobre isso, no contexto da delimitação sobre os direitos fundamentais. Nesse caso, especificamente, posso falar porque advogo nele, ele acabou virando a jurisprudência, ou seja, ele acabou, professor Adel, mudando a jurisprudência de uma forma extremamente radical, né, e concebendo isto, ou seja, pela atuação parlamentar, como uma violação da soberania popular. Só deixa eu escutar o Ricardo Gumide, o doutor Gumide. O candidato pode falar qualquer coisa durante a campanha? Eu acho que isso traz um debate interessante também sobre a questão da supremacia do voto popular, da soberania popular. Porque, em tese, e saindo do fato concreto, o que acontece é que o povo pode votar naqueles que não foram obstados pelas regras eleitorais. Então, não é que o povo pode votar em todo mundo. E depois de eleito, passa-se também por toda uma régua para ver se o povo votou direito. Caça-se mandatos de prefeitos, de deputados aqui no Brasil, por toda a ordem. Então, isso é um debate profundo para saber, o povo de fato exerce a supremacia ou existe uma elite acima do povo que escolhe quem pode ser candidato e depois revisa se o povo votou de maneira correta. É como se fosse o mito da caverna do Platão. Há uma elite superior ao povo. É um bom debate para a gente fazer. E eu acho que ele ocorre também do ponto de vista da independência e da autonomia dos poderes. Muitas vezes há poderes que se sobrepõem aos outros. E isso interfere diretamente também nas questões eleitorais. Eu vejo agora, para falar de um caso concreto, o piso nacional da enfermagem. Isso foi um debate importante, depois de que todos os agentes de saúde operaram de maneira heróica o combate ao vírus, não puderam ficar em casa, muito ao contrário, vários morreram. E o Congresso Nacional, depois de ampla discussão, de um amplo debate nacional, reconhece o piso nacional da enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
Isso vai à avaliação também do Executivo, que pode sancionar ou vetar, e faz a análise que tem que ser feita para que, então, nesse caso sancionado, fosse um piso que chegasse a toda a categoria nacional. E aí o Supremo, que deveria analisar somente a constitucionalidade, extrapola suas funções e fala de um risco econômico que possa haver e retira uma conquista, a meu ver, democrática, justa e importante. Então, muitas vezes, há fere-se de maneira central essa questão da autonomia e independência dos poderes. Então, o que a gente precisa no país é que as coisas aconteçam dentro das normas, e esse debate sobre a soberania do voto popular eu acho extremamente adequado para o que a gente está fazendo aqui hoje à tarde. Doutor Luiz Fernando, então, dentro dessa provocação do Gomide, já que o início da provocação até foi seu, como estabelecer esse limite dessa soberania do voto popular e o que pode, o que não pode o judiciário, para que efetivamente não se transforme numa oligarquia, que é isso? Diz quem pode ser eleito e depois verifica se o eleitor votou bem. Isso, não. Eu fiz até a ressalva, a provocação, no caso Francisquini, não foi em relação ao mérito da cassação, contra a qual eu me insurjo. E me insurgi publicamente numa entrevista ao Conjur também. Eu acho não. O Brasil é o país do mundo que mais caça mandatos. Uhum. O Brasil é o país do mundo que mais indefere registro de candidaturas. É a lei das inelegibilidades aqui do Brasil, depois da reforma de 2010, da lei do ficha limpa, introduziu uma série de inelegibilidades que são inconvencionais, como aponta Marcelo Peregrino. E depois te caça sem nenhuma relação entre o ilícito cometido e o resultado da eleição, coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Os mexicanos, por exemplo, dizem o seguinte: se um candidato em primeiro lugar faz mais de 5% em relação ao segundo, nem se discute se caça ou não caça. Se presume que não houve alteração do resultado. Aqui no Brasil se caça por qualquer coisa, inclusive caçaram injustamente o Francisquini. Mas o debate é outro, o debate é sobre liberdade de expressão. Como disse o ministro Fachin no julgamento do Supremo, a liberdade de expressão nem nos Estados Unidos, porque o precedente citado por ele é da Suprema Corte Americana, autoriza alguém a gritar "é fogo" falsamente no teatro lotado, causando caos. Né? Foi o que o Francisquini gritou. O Francisquini gritou "é fogo", mas não tinha incêndio, porque ele acusava fraude nas urnas eletrônicas a partir de fatos absolutamente fantasiosos. E é isso que nós não podemos tolerar. A democracia convive mal com o discurso de ódio, com as teorias conspiratórias, quando elas não estão no campo do prosaico, como a Terra é plana, mas quando elas, como no caso da urna eletrônica, ameaçam propriamente o Estado democrático de direito e a própria democracia. Quem escreve sobre esse período de recessão democrática que a gente vive, né, como as democracias morrem, Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli, todos eles mostram como é perigosa a disseminação de fake news por intermédio das redes sociais, porque a imprensa perdeu o monopólio de filtrar as alucinações do factual. E com todo respeito ao Francisquini, porque eu tenho, com quem eu tenho boa relação, mas aquela declaração dele estava no campo da alucinação. E o direito não se conforma com a disseminação de fake news, e aquilo era fake news. Doutor Kfouri, daí dentro desse contexto todo do que foi falado por ambos aqui, os nossos outros convidados, traz para nós aí. Perfeito, eu gostaria de retomar, né, essa discussão justamente sobre o aspecto processual. Tá? O que o doutor Pereira traz, ele traz substancialmente a discussão sobre, de fato, o mérito de um discurso. Naquele ponto, e aí sim, tendo experiência pela advocacia na causa, eu vejo que o deputado, à época deputado federal, ou seja, que detinha imunidade parlamentar, ele pediu uma investigação. Fez questionamentos dirigidos ao sistema de votação. Era estadual, né, Kfouri? No Brasil, mesmo assim... Ele era federal. Era federal. Ele se mantinha no estadual, mas era federal. Não era estadual, tanto que a cassação dele mudou a configuração da Assembleia mas Legislativa? ele era deputado federal quando fez a afirmação. Ah, porque ainda não tinha tomado posse do próximo mandato. Exatamente, ou seja, exercia o mandato federal, né, a partir do que lhe impunha imunidade, mesmo porque a discussão existia a respeito do voto impresso. E eu lembro que as eleições de 2018 debatia justamente isso, era um dispositivo de lei, né, que foi agregado à Lei das Eleições, a 9504, que acabou sendo suspenso.
por determinação do STF. Então, Outro ativismo do Supremo. Então, se discutia isso, ou seja, se discutia a determinação popular, que afinal de contas houve uma votação majoritária no Congresso Nacional que impôs um novo dispositivo que impunha a questão do voto impresso. Muito discutiu sobre Você me voto permite uma impresso. parte, Gustavo, Claro. para deixar animado o debate? Até aí nós estamos de acordo, mas eu queria o ponto específico. Nós não podemos imunizar a urna eletrônica do debate. Tem gente que quer o voto impresso, tem gente que quer a volta, inclusive, do voto em urna. Isso daí é legítimo que se defenda. A minha pergunta específica é o seguinte: é possível, no ambiente da liberdade de expressão, defender a declaração contra a urna eletrônica que parte de fake news, ou seja, uma afirmação concreta, aquelas urnas daquele determinado local estavam sendo fraudadas, se você apertasse o número tal, aparecia o outro candidato na tela, ou seja, afirmações que nunca se comprovaram na prática, pelo contrário, foram desmentidas. A liberdade de expressão protege esse tipo de ataque à urna eletrônica? Essa é a pergunta específica. Eu retornaria a pergunta com um tema que, vamos dizer assim, sob a mesma configuração. Tá? Nós temos registrado no país o Partido Comunista do Brasil e o Partido da Causa Operária. Falei com um colega há pouco tempo atrás, ou seja, ele falava sobre o Rui Pimenta, que era o presidente de um desses partidos, e que propaga a desfiguração do regime político constitucional para a implantação do comunismo no Brasil. A pergunta é: como poderia se conceber a manutenção válida de um registro partidário que prega por seu programa a instituição do comunismo no Brasil, né? Ou seja, os partidos políticos têm, como eu fiz uma pincelada há pouco atrás, a função constitucional, diz José Joaquim Gomes Canotilho, ou seja, ele transforma, ele é um veículo da vontade popular. Mas aquele partido estaria corrompido, como se fosse um cano, né, que dele estivesse obstruído para emanação do legítimo interesse constitucional. Você veja que Eu na faço década a de mesma 40, comparação. na década de 40, o Tribunal Superior Eleitoral proferiu um dos julgamentos mais vergonhosos da história, por maioria, cassando o registro do Partido Comunista aqui no Brasil, antes da divisão PCB-PCdoB, e invocava um discurso parecido do começo do Gustavo. Que ele se dizia uma internacional do Partido Comunista Russo. Era uma filial do Partido Comunista Soviético e ainda por cima tentava contra a democracia. Eu acho que nós temos que garantir a liberdade de expressão de quem queira a ditadura do proletariado. Não tem problema nenhum. Desde que isso, evidentemente, não se revele numa ameaça concreta à democracia, como, por exemplo, que está vedado no Brasil, que o Partido da Causa Operária tenha uma milícia para tentar destruir a democracia. Mas agora, eu defendo os anarquistas, eu defendo a liberdade de expressão dos comunistas, eu não defendo a liberdade de expressão dos mentirosos. Mas deixa eu divergir dos qual que é a dois diferença? Vamos lá, Gomídio, e vamos agregar o tema com uma outra questão. Será que a única maneira de punir um propagador de fake news, por mais forte, criminosa que seja ela, é ferindo a soberania popular e cassando o mandato? Sou contra a cassação. Concordo com você, a cassação foi um erro. Esse é um ponto interessante, justamente, porque nós tínhamos o deputado mais votado, né, do Estado. Foi Na com história. meio milhão de votos. Sem dúvida. Na história do Paraná. Né? Foi um erro a cassação. Ó, no mundo inteiro, Adel, se caça mandato quando você comete um ilícito e este ilícito é capaz de alterar o resultado da eleição. No caso do Francisquini, faltavam 20 minutos para fechar as urnas e ele foi o deputado mais votado da história do Paraná. Então, a cassação do Francisquini, ela provocou uma virada na jurisprudência do TSE. Eu diria, não há precedente no planeta. Quem estuda direito comparado aponta isso. Foi uma injustiça sem fim. Agora, a discussão, né, se resolve por aí, mas também não quer dizer que nós possamos dizer que ele tinha o direito de falar o que falou. Não, não tinha, na minha opinião. De acordo. Colocação? Não, quero só agradecer a oportunidade de debate. Isso aqui, além de ter a profundidade, né, estamos falando com dois eminentes advogados, estudiosos, mestres, no caso do Pereira, doutor, e quanto mais, aqui seria melhor. Como a gente chega ao fim do debate, eu quero agradecer a oportunidade, dizendo que foi altamente satisfatório, e sempre que chamado aqui estarei. Obrigado. Temas candentes
situações que se vivenciam hoje, ou seja, um debate altamente atualizado. Fico muito satisfeito aqui. Obrigado, professor Adel, pela oportunidade. É o curso jurídico, professor Isaías do Carmo Filho, meus parabéns pela realização, pelas obras. Professor Luiz Fernando Pereira, te agradeço aos questionamentos, ao nosso debate. Caro colega Ricardo Gomide. Então, vejo que hoje partimos, ou seja, consolidamos aqui, né, o levantamento de temas que se mantém a partir da nossa atuação na prática, né? E eu diria que dessas lições nós poderíamos ter o compromisso de todos nós sempre com a democracia. E concebo, Ricardo Gomide, quando se fala de soberania popular, eu compreendo o papel da justiça eleitoral justamente como árbitro do jogo. Aquele que vai garantir que a vontade popular seja expressa da maneira mais fiel possível. Obrigado, Adel. Obrigado, Isaías. Agradeço aqui a companhia dos meus amigos Ricardo Gomide e Gustavo Kfouri. Gustavo Kfouri, com extrema elegância, respondendo com toda a moderação possível as provocações que fiz para que o debate ficasse animado. E a resposta propriamente da minha pergunta vai ficar para o nosso próximo encontro.